todos bem-vindos. Deixa eu fixar o comentário aqui, que hoje nós estamos com uma convidada do Sertão, né? Sertaneja. Sertão Espírita. Pronto, olha só, refletindo com amigos, com a nossa querida Graça Aquino. Boa noite a todos vocês. Eu vou tentar cumprimentar conforme o pessoal vai chegando aqui, vai ser meio difícil, senão eu vou me perder aqui um pouco. Eu peço desculpas, né, por não conseguir, às vezes, cumprimentar a todos que estão chegando. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês que estão aqui conosco, aqui vocês que vão chegar depois também, ou vão assistir amanhã, sei lá, qualquer outro dia. E antes de mais nada, eu gostaria de que você se apresentasse, a minha querida convidada desse projeto Refletindo com Amigos. Quem é você? Boa pergunta. Daria uma reencarnação inteirinha para responder, né? Quem sabe quem é quem? Mas, deixando de lado as brincadeiras e a filosofia, boa noite, pessoal. Sou Graciele, mas é um nome muito comprido, muito enfeitado, com letra repetida e tudo. Então, vamos simplificar? Grace. Então, para os corações amigos, sou a Grace, sou uma das duas administradoras da Página Sertão Espírita. Sou eu e a Ana. A Ana está um pouquinho comprometida com muitos trabalhos, muitos afazeres, estudo. Então, eu que estou ultimamente movimentando um pouquinho lá, mas somos duas. Lá somos duas administrando a página e sempre que possível trazendo algum pouquinho de humor para vocês, algum conteúdo, ou me esbilhotando nas páginas alheias, né, e comentando as postagens deles lá e tirando brincadeiras. É exemplo do que eu faço com um certo... não pode se chamar de senhor não, né? Já ia saindo, o primeiro senhor da noite. Viu só? Com a Aloísio. Segurei, viu? Tá, eu vi que você segurou, eu vi sim. E quem mais? E me diga uma coisa, por que esse nome Sertão Espírita? Explica pra gente. Remete às nossas origens, né? Na verdade, começamos com outro nome, com outros propósitos, mas houve uma reviravolta, houve uma intuição dupla, então tanto eu como Ana tivemos a mesma intuição simultaneamente do nome, então não é nosso, veio da espiritualidade. E remete realmente à nossa origem, né? Somos sertanejos do interior da Paraíba, do sertão mesmo, cajazeiras. E numa abordagem um pouco mais reflexiva, digamos que foi também pelo caminho ser tão espírita a ponto de desejar que outros também comunguem desse conhecimento, ser tão espírita ao ponto de levar isso para quem quiser nos receber, nos acolher e escutar um pouquinho o que temos a dizer. E vai por aí. Que legal, né? Qual que era o nome antigo que vocês tinham no perfil? Audiobook CZ. Nome complicado, né? Mas remete também às origens, porque tudo começou com um grupo de WhatsApp. Então, como começamos divulgando áudios e livros, né? Em áudios books. CZ é uma referência à cidade, né? Cajazeiras, a abreviação da nossa terrinha querida. Sumiu o teu som agora. Fiquei sem som. Ficou, agora voltou. Pode falar, vamos ver. Não, agora já voltou. Voltou. Pode ir falando, vamos ver. Vai falando. Como ficou? Agora estou ouvindo, pode falar. Vou sair um pouquinho, então. Ela saiu um pouco para voltar para conseguir entrar. Pessoal, nós estamos aqui com a nossa querida Graça Aquino, que vai voltar na sequência, porque às vezes dá esse probleminha de conexão,
Vou chamá-la novamente. E aí a gente consegue ouvir mais algumas histórias. Pronto? Pronto. Perfeito. Vamos em frente. Agora sim. Se acontecer Pode ir falando. se acontecer novamente, eu saio. Pelo visto, temos alguma coisa com os sônegos, tá, pessoal? Live com o Vitor não sai. Vai Não sair sai. sim, ó. Estamos de dedinhos cruzados. Será? Pode acreditar. E tem o som tá tão bom que eu estou escutando algum telefone É, tocando o tocando. telefone lá. E o pessoal atende lá. Deixa lá. Tranquilo. Bom, então vamos lá. Posso puxar a dança? A live é do convidado. Então vamos lá. Quando a Luísio nos contactou, né, convidando para a live, a princípio ficamos em dúvida se seria em janeiro, por conta das férias, esse projeto lindo, né, que ele começou agora recentemente, ficamos agendadas para fevereiro. Mas algumas dificuldades aconteceram aí com outro convidado, que certamente deve vir posteriormente, né? Comungar com a Luísa também. Então, ele nos convidou a adiantar um pouquinho. Então, ao invés de fevereiro, estamos nós aqui em dezembro. E, a princípio, quando eu perguntei, tá, mas e o tema? Qual será? Do que nós iremos tratar? Ele, você escolhe. Já começou daí, né? Gostei. Eu que vou ditar lá as regras. E aí, o que é que eu pensava? Como o projeto inicial seria mesmo para fevereiro, e nós estamos nessa de a vacinação caminhando, as medidas de restrição sendo um pouquinho mais afrouxadas, aí eu pensei, agora, no início do ano, muita gente deve estar retornando à casa espírita, né? Quem Sim. não retornou, ou vai retornar, ou então são os novatos, né? Muita gente, porque durante esse mais de ano e meio, foi um movimento lindo no Instagram particularmente, né? No YouTube também. Muitas pessoas tomando conhecimento da doutrina, buscando conhecer o que é a doutrina espírita, sobre o que fala, o quanto consola. Foi um momento muito, muito oportuno. Eu, pelo menos, vejo dessa forma no tocante à divulgação da doutrina. E aí eu pensei, então, nesse período, muita gente entrou em contato com o espiritismo, porém ainda não frequenta a casa espírita. Deve estar retomando aí por volta de janeiro, fevereiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre nada ser por acaso? Que causa espírita será que eles irão procurar? Por quais mecanismos eles irão escolher? Daí, como eu sou chegada numas histórias, nos casos, disse, vou contar minha história. Será que o pessoal gostaria de ouvir? Com certeza. A Pois favor. é. Então, daí o título da live, Nada por Acaso. Porque o que nós podemos pensar? Que a própria escolha da casa espírita que nós iremos nos encaminhar ou ser encaminhado por corações amigos ou outros motivos, pode ser obra do acaso, mas e o acaso existe? Será que existe aquele momento em que Deus está distraído ou cansou? Agora vocês se virem sozinhos, eu vou relaxar um pouquinho, deixa aí por obra do acaso. Será que faz sentido existir o acaso? Na nossa concepção, não, né? A própria Joana de Ângeles, ela traz para a gente, né, uma frase bem interessante, que eu vou dizer com minhas palavras, mas ela diz que o acaso é Deus agindo ali nas entrelinhas, né, fazendo com que tudo aconteça no momento exato, através das circunstâncias certas, para convergir para aquele resultado. Então, para a visão espírita, para a gente, e veremos também outros desdobramentos no próprio Livro dos Espíritos, né? Kardec tratando sobre fatalidade, sobre a influência do mundo espiritual, né? Sobre as nossas escolhas, sobre a nossa conduta, nos induzindo, nos intuindo. Também no meio disso tudo, o livre-arbítrio. Então, junta tudo, faz um bolo e estamos aí na reencarnação. Alguns dizem, por exemplo, já começa, eu não pedi para nascer. Não.
Pediu sim. Na verdade, possivelmente a gente não pediu de fato. A gente implorou, pediu pelo amor de Jesus, mais uma chance para consertar o que não deu certo até agora. Então, com respeito ao livre-arbítrio, podemos dizer, pelo menos inicialmente, que quando nós consideramos que algumas coisas não são escolhas nossas, que se pudéssemos escolher, faríamos diferente, não queríamos aquilo na nossa vida, hoje, enfrentando as situações, mas possivelmente lá no planejamento reencarnatório, aquele que, quando já temos um pouco mais de condição, né? Sentamos com os mentores espirituais, com os espíritos que nos auxiliam, são encarregados desse mister, e chegamos a um comum acordo. O que é que você precisa melhorar? No que é que você pode também contribuir junto à sua rede de relações familiares, sociais, profissionais? Montamos aquele esquemazinho básico. Eu penso que alguns dizem, tá pouco, coloca mais. Possivelmente tem gente que faz isso. Ou então tem aqueles que são um pouquinho mais preguiçosos, aí diz assim, já tem demais, diminua aí. Aí chega o mentor e diz, não, é a hora, tá preparado, você tem condições. Sabe aquele tipo, Emmanuel? Disciplina, 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 chegou o momento e vai. Sabe aquele empurrão para fazer live? Não sei do que você está falando. É, né? Na hora do... Para você não. Não, né? Você não sabe não, né? Tô por fora. É. Tô por fora. Por que será que eu coloquei eu, Aninha e o marido dela ficamos em cima do seu pé aí? Para você fazer live. Termos corretos, não foi um empurrão, foi um complô, praticamente uma formação de quadrilha, os três, simultaneamente. E o meu povo, eu sou pulguinha de bastidor, me deixa quieta. Mas estamos aqui, né? Se tem alguém nos escutando, peço por favor paciência, colabore, entenda que aqui é alguém sem muita experiência, mas com boa vontade que ama contar histórias. É o que eu tenho para oferecer. Quase experiência nenhuma de vida, né? Quase nada, né? Por aí, né? Temos algumas. Então vai em frente. Deixa você falar, senão... E aí, retomando, né? Tem toda aquela questão de chega um momento. Alguns é decidido, deliberado, que nascem em berço espírita, trazendo para o nosso contexto, tá, doutrinário. Já nascem em berço espírita, então tem toda aquela fase de evangelização infantil, mocidade, lendo obras desde a infância, aquelas coisinhas fofas, iniciais e tudo. E tem outros que adentram, que conhecem o espiritismo mais à frente, que vai na rebolada mesmo. No meu caso foi esse. Foi, né? Foi. Normalmente se diz que ou se entra no espiritismo, se chega ao espiritismo pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, mas também reconheço que se continua é por amor, porque as dores foram minimizadas, muito fui consolada, muito esclarecimento adveio a partir de então. Então, se eu continuo, eu poderia exercer meu livre-arbítrio de melhorei, chega, vou voltar para o meu berço, que é católico, lá eu me sentia melhor e tal, mas não aconteceu isso, né? Após o tratamento espiritual, realmente eu vi que o meu lugar era esse, que as explicações que eu buscava, peças que não se encaixavam, a partir dali passaram a se encaixar. Então, particularmente, é o meu lugar do coração onde eu pretendo permanecer. Para outros, pode não ser, e isso não tem nenhum problema, não é nenhum demérito, porque cada um no seu momento e com as suas necessidades. Não vejo religião nenhuma, doutrina nenhuma, podendo se dizer melhor do que A e B. Isso não existe. São momentos específicos de cada ser que vai buscar preencher suas lacunas. Eu as preenchi no Espiritismo. Enquanto estava lá na minha família católica, eu me sentia bem,
Gostava de rezar o terço, desde de infância eu fui uma criança fofa, tá? Não é só de agora, então estava aos meus 8 anos, ajoelhadinha, rezando o terço, realmente gostava, mas me faltava algo. Eu queria sentir Jesus de uma forma que sempre me diziam que seriam através da oração e tal. Estava lá fofinha de 8 anos, 9 anos, rezando o terço, mas faltava algo. Eu ainda não estava me sentindo tão próxima de Jesus. E essa proximidade veio com o Espiritismo. Mas isso aí, eu não vou entrar em detalhes, porque tem uma historinha nas entrelinhas que eu estou guardando para outra live, se sair, com o Se Gui. sair. Não, é porque já aconteceu tanta coisa que eu já estou no 50%. Pode ser que sim, pode ser que não. Então vamos deixar na gavetinha das histórias para depois. Vamos voltar ao ponto central, a mola mexa do acaso, para a escolha da casa espírita, né? Se foi acaso ou não. Bom, como comecei no espiritismo, alguns já sabem, né? Mas não custa resumir rapidinho aqui. Tive alguns problemas de saúde, entrei em coma. Após alguns dias acordando do coma, percebi que minha visão já não era mais a mesma. Estava tudo muito borrado e eu via as coisas muito, muito estranhas e com rajadas de sangue, né, no campo visual. Como não podia fazer o tratamento de início, porque eu estava com outros comprometimentos orgânicos, então aguardamos um tempinho até que outras prioridades fossem pelo menos estabilizadas com órgãos como rins, fígado, coração e tal. Então, quando pudemos efetivamente dar atenção à visão, que não demorou muito, porque, lógico, era importante, descobrimos que eu estava com uma perda visual já considerável, que aqui, até ali era irreversível e que cerca de 6 meses não teria mais visão alguma. Isso era o que a medicina me dizia, né? Então, eu teria 6 meses em tese, não é uma matemática, é absoluta, mas mais ou menos 6 meses para tentar um tratamento, tentar cirurgias. E aí começamos, né? Foi a corrida contra o tempo, tentamos, buscamos alguns oftalmologistas e eles não aceitavam realizar a cirurgia. Por quê? Porque era cirurgia de risco, eu estava com comprometimento em outros órgãos, e eles diziam que o comprometimento visual seria passível de lidar, de viver com ele, mas o risco da cirurgia era imenso, inclusive de não resistir. Mas como eu sou teimosa, minha mãe é teimosa, minha irmã é teimosa, somos todas teimosas de berço. Quantos anos você tinha, Graça, nessa época? Não vamos conciliar, tinha por volta de 20 anos. 20 anos. Ai, apitou. Deu um retorno? Não, foi o ventilador aqui. Ah, pronto, em torno de 20 anos. Então, eu estava naquela fase profissional bem decolando, né? Havia sido aprovada em concursos, terminando a graduação no tempo resumido, mínimo, que conseguimos adiantar algumas disciplinas e tal, já em vias do mestrado, e tivemos que ter toda remanejar tudo, né? Dali para frente sabíamos que mudanças importantes aconteceriam, mas não era o momento de pensar nisso. Primeiro tem que se ter foco, né? Quando você tem qualquer problema, qualquer dificuldade, primeiro vamos colocar o bom senso e as emergências a serem tomadas, né? As devidas diligências, porque se você fica naquela, o que vai ser de mim? O que vai acontecer depois? E o depois, inclusive, pode não acontecer. Então, vamos primeiro fazer o que está ao nosso alcance, um dia de cada vez, né? Já nos recomendou Jesus. Então, evangelho e prática. Vamos cuidar do que é mais imediato. Naquele momento, o imediato era buscar o tratamento médico e assim fizemos. Após passar por alguns oftalmologistas, então, um
nos indicou dizendo que não realizaria, mas existia um único médico na América Latina que poderia sim fazer essa cirurgia. Fora ele, achava muito difícil qualquer outro aceitar. E ele estava em Belo Horizonte. Então, não teve outra, né? Fomos tentar lá. E realmente ele topou a cirurgia, não encontrou obstáculos para ir às cirurgias, né? Porque foram 4 no total. Conseguimos implantar aí 2 lentes, então eu tenho 2 lentes implantadas de 33 graus. E para leitura, que o povo todo pergunta, né? A dúvida que parece que a pecinha que não encaixa. Tá, mas ela não é cega? Sou. E como é que você enxerga? Ah, a gente se vira, tá? Então, tenho as lentes de 33 graus. E para leitura, eu uso essa lupinha aqui, que tem mais 35 graus. Então, quando conseguimos estabilizar o problema visual, conseguimos parar a perda da visão em 2%. Então, são esses 2%, mais esses recursos aí, né, que faz com que eu consiga me virar relativamente bem. Lógico que algumas outras coisas não dá, né? Mas aí você tem que focar no seguinte: perdi 98%, sim, da visão, conseguimos estabilizar nos 2%. Eu considero muito bem sucedido. Eu fiquei extremamente feliz. Por quê? Porque se perdesse total, eu estaria no escuro. E eu sou daquelas que não gosta de escuro de forma nenhuma. Eu sou amante da luz, do brilho, da cor. Então, que com esses 2% conseguimos aí manter no nível de claridade. Então, eu não tenho definição, eu não sei como é de fato o rosto das pessoas, mas eu vejo o contorno corporal. E nesse processo eu aprendi que se eu me concentrasse no que as pessoas emanam, eu teria uma visão diferenciada. E isso também foi outra coisa que mudou completamente a minha vida. E eu digo sem sombra de dúvidas que eu prefiro agora. O mundo está mais verdadeiro, está mais bonito, está mais intenso. Eu prefiro realmente como está agora. Então, se era uma expiação, eu acho que eu passei a perna aí, porque eu estou gostando muito mais agora do que antes. E então, nesse processo de lutando, né, contra a perda visual, que a cada dia eu perdia mais, era notório isso, e buscando médicos. Então, juntando-se a isso também uma mediunidade ostensiva, então efeitos físicos começaram a ser mais intensos dentro de casa, que já acontecia, mas se tornou algo realmente que não dava mais para adiar. Então, embora minha própria família, minha mãe tivesse algumas ressalvas, né, em relação ao espiritismo, mas aconteceram fenômenos dentro de casa que simplesmente não dava mais. Já não era mais o preconceito a imperar, tinha que ser a providência, a diligência. E é interessante porque, embora ela fosse contra, foi justamente quem buscou a casa espírita para mim. Porque nessa época eu estava tão debilitada, tão fraca, né, organicamente, que eu mal tinha condições de sair da cama. Então entrava processos que realmente eu não tinha força, não tinha energia. Passamos por fases que eu ia dormir na minha cama e quando despertava, dava por mim, eu acordava no hospital, né? Já estava internada novamente, havia perdido a consciência durante o sono. Então, foi um conjunto de coisas, a mudança do interior para João Pessoa, onde eu agora moro, né, na capital, justamente para ter acesso a esse tratamento médico, porque no início foram 19 profissionais, então não tinha como ficar fazendo viagens de 7, 8 horas, né, nesse trânsito de uma cidade para outra para essas consultas, com 19 profissionais. A mudança foi outra coisa que precisou acontecer. Durante essa mudança, longe dos amigos, no lugar que eu não conhecia, não tinha contato com ninguém, perdendo a visão a cada dia. Então, era esperado, né? Entrei num processo de tristeza, de um pouco mais de apatia também. E então, possivelmente, a obsessão
tinha que bater, né? E foi o que aconteceu. Então, a mediunidade ostensiva também, os efeitos físicos. Então, por mais que houvesse algum tipo de preconceito por parte da família, não dava mais. Era um momento que algo tinha que ser tomado, uma providência tinha que ser tomada, porque ali, a partir dali, minha vida estava em risco, particularmente a minha. Então, entra a parte do acaso. Ana, a outra minha grande amiga, né, que administra a página junto conosco, ela é espírita. Já era espírita há 10 anos, quando aconteceu tudo isso. Quando eu contei para ela o que estava acontecendo em casa, que ocorreu um evento crítico mesmo, e eu busquei ajuda porque o catolicismo não explicava aquilo. Foi algo realmente drástico. Então, quem eu pensei? A primeira, Ana. Mantivemos contato e ela trouxe alguns esclarecimentos, nos deu um contato, né, da dirigente da Casa Espírita, lá em Cajazeiras, e aí, entrando em contato com ela, ela nos pediu que pelo endereço, passasse o endereço, que pelo endereço iria procurar a Casa Espírita mais próxima do meu atual endereço. E assim foi feito, né? Fomos à casa espírita. A primeira vez eu consegui ir, a segunda, só que era dia de tratamento, então aquele dia as portas estavam fechadas, só nos deram a orientação para voltar outro dia. No outro dia que precisaria voltar, eu já não tinha energia para sair da cama, isso por conta também da parte orgânica, né, das cirurgias, dos tratamentos, então não conseguia. E minha mãe, apesar de tudo, tomou a dianteira. Eu vou, eu vou. Olha só como são as coisas, né? E foi. Nós moramos aqui na região do Bessa, aqui em João Pessoa, então a 500 metros da praia. Então é um conjunto de ruazinhas, todas pequenas e todas se conectam entre si. Aí ela disse, é pertinho, eu vou a pé mesmo. E foi. Nisso, Dona Graça acabou por se perder no caminho. Pertinho, mas eu não sei como. Dona Graça se perdeu. Foi. E aí, nesse que ela se perde, que realmente são as ruazinhas muito parecidas, ela disse que de repente começou a caminhar por caminhos que ela costumava fazer em sonho desde que eu era criança. Minha mãe, ela tem sonhos repetitivos, né? Então, desde que eu era muito pequena, ela sonhava estar andando por umas ruazinhas estreitas, numa cidade que ela não conhecia até então, né? Não conhecia. Sua mãe chama Graça? Chama Graça. Olha só. Graça. Maria das Graças. E então, nisso, ela caminhando, se deparou simplesmente com o caminho que ela fazia nos sonhos. Nesse sonho repetitivo. E ela conta que é interessante que conforme eu fui crescendo, também no sonho, né? Então ela sonhava, quando eu era bebezinha, ela me perdia, disse que ficava muito aflita, saía me procurando por todos os cantos, através de ruas desconhecidas, e sempre me achava numa casa, sendo cuidada por umas senhoras. E então, quando chegava nessa casa, essas crianças estavam comigo no colo, esse bebê. Conforme eu fui crescendo, ela me perdia. Quando me encontrava, eu estava brincando com as pessoas dentro dessa casa. E assim foi, né? Mas sempre o mesmo trajeto e o mesmo lugar. Quando ela se perdeu em busca dessa casa espírita que nos foi recomendada, ela disse, agora, ela achou muito estranho, disse, eu vou seguir o mesmo trajeto que eu faço nos meus sonhos. Deve ser alguma coisa. E ela, eu imagino como deveria estar a cabeça dela, né? A mil. Você reconhecendo caminhos que você via pelos sonhos e se propondo a seguir, como que diz, já estou perdida mesmo, pior não vai ficar. E aí, ela seguiu o trajeto e achou o dito endereço, o mesmo lugar que ela via durante os sonhos a vida toda. Exatamente o mesmo lugar, ela reconheceu na hora. Reconheceu seguindo exatamente o mesmo trajeto. E aí veio, né, a proposta do tema da live. A casa espírita, que nós somos encaminhados por caminhos insondáveis, será que é obra mesmo do acaso?
Olha a preparação que houve para que eu estivesse exatamente naquele lugar. E quando eu trouxe a primeira observação acerca de não se sentir bem no espiritismo, outros se sentirem em outra religião e respeitarmos, por quê? No início, eu não tinha condições de ir só, pela fragilidade orgânica. Então, minha mãe me acompanhou todo o processo do tratamento espiritual. Por 3 meses, ela foi comigo, esteve comigo lá. Então, assistiu palestras, fez o tratamento também, né? Porque ela teria que ficar lá comigo. E após o terminado tratamento, quando poderia ter simplesmente eu ter escolhido, né? Já estou melhor da parte espiritual, então agora retomo, busco a Igreja Católica, mas eu me senti bem para continuar lá. Já ela não. Concluiu, terminou, ok, agora eu vou voltar a frequentar a minha igreja. Então, estou eu hoje, né, imersa, morrendo de amores pela doutrina espírita. Acho até que era espírita desde que eu nasci. Eu só não sabia, eu só devia estar um pouco distraída disso, por circunstâncias. E ela na Igreja Católica, Graça, ministra. isso é interessante porque é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam, né? Tá com problema de algumas questões de ordem espiritual e fala assim, ah, mas eu tenho a minha religião, eu não posso frequentar. Você está dando um exemplo bem claro de que pode sim, a pessoa vai, fez o Olha, tratamento e depois segue a sua religião, aquela que está no seu coração. exatamente isso que aconteceu. Eu me identifiquei e permaneci. E ela não. Mas em nenhum momento ela deixou de reconhecer que era um tratamento sério, que era confiável, que os resultados foram positivos, não há o que negar em relação a isso. Então, penso que foi importante também nesse sentido de não tem por que ter preconceito, porque ela viu que era baseado em leituras do Evangelho, eram livros que traziam conteúdos que só agregavam, que a faziam meditar, refletir, mas não é o momento dela. Em relação ao espiritismo, não sabemos se futuramente, nem nós não sabemos, né? Hoje somos espíritas, né? Nos Sim. sentimos muito bem, mas quem garante que na próxima reencarnação seremos, né? Ou Poderemos. nessa mesma, às vezes, né? Porque não, eu conheço pessoas, só para você ter uma noção, que frequentavam a casa espírita e por um determinado momento buscaram outro vertente religiosa e se encontraram lá. Então, é a questão de foro íntimo, né, de cada um. Exato. O melhor lugar é aquele onde você se sente bem e onde você também pode agregar alguma coisa, porque só receber te torna uma espécie de sanguessuga, como dizemos aqui. Você só quer receber, não. Sempre se pode doar algo. Se não for material, mas pode ser de si, uma doação, uma caridade praticada não só material, né? Também em outros viés, como, por exemplo, um aconselhamento, há algumas pessoas que te buscam, um compartilhamento de algum conhecimento, uma orientação, sempre se pode servir de alguma forma. Já teve dias, por exemplo, de nos encontrarmos com pessoas e simplesmente passar por elas e cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, e a pessoa, no ímpeto, dizer a primeira palavra positiva, o primeiro cumprimento que eu recebo em 2 dias. Nossa. Teve, já Um teve. simples bom dia, hein? Um simples bom dia que você dá, mas não aquele bom dia de, passou, bom dia, boa tarde, Sim. não. Aquele bom dia acompanhado de um sorriso e a pessoa, de repente, se sentir grata por aquilo, né? Se sentir bem ao ponto de confessar, né? Em 2 dias, a primeira palavra positiva que eu recebo. E aí muitos desconsideram, né, o valor de uma palavra gentil. Tem muito valor, sim. Quando a gente emprega sentimento em qualquer ação, tem um retorno. Claro que não devemos esperar esse retorno, não é lícito que seja assim, mas ele vem, não tem como. É da lei divina, né? Que tenhamos esse retorno. E esse retorno vem em troca
muito mais luz no nosso caminho, né? Muito mais gratidão, muito mais alegria, contentamento de fato. Porque, por exemplo, quando uma pessoa faz uma confidência dessa, a primeira palavra positiva que eu recebo em 2 dias, ela estava denotando que realmente se sentiu bem, que acolheu, né? E por outro lado, como bem também não nos sentimos de ter sido o motivo daquele bem-estar para aquela pessoa. Então, na essência da coisa, são dois corações que ganham, né? Não é só um, não é um beneficiado e outro que está doando. Em verdade, são os dois recebendo igualmente. E é maravilhoso quando você consegue perceber isso. Então, por isso que eu penso que não importa a religião, não importa o caminho que você siga. O oceano, o destino de todos é o oceano divino. Alguns rios vão seguir por um curso, outros vão por debaixo da terra, outros interrompem seu curso para se precipitar e agregar em outros. São caminhos diversos, mas todos vamos chegar no mesmo ponto, é o oceano divino. Então, não tem um caminho mais bonito, não tem um caminho mais que seja reto em detrimento de outros. São caminhos diferentes, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, mas cujos aprendizados, né, contribuem imensamente para que consigamos chegar a esse destino comum. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem religião melhor do que ninguém, não tem inteligência maior do que outra, porque também isso a doutrina nos traz, né? Que somos criados ali simples e ignorantes, mas com destino à perfeição, né? Somos seres perfectíveis. Vamos cometer um monte de equívocos, vamos usar o nosso livre-arbítrio, porque também ele nos é concedido de um modo que não nos orgulhamos em muitos momentos, mas que devagarinho, no nosso ritmo, vamos aprendendo. Até os nossos equívocos, eles são úteis. Quando paramos para pensar e paramos para sentir também em que ponto tropeçamos, o que fizemos para tropeçar e como nos sentimos diante desse tropeço. Isso é mergulhar em si mesmo, né? É pensar um pouco, é sentir mais ainda e é redirecionar nossa rota, nosso curso. Alguns enveredam aí para outras crenças. Se trouxer bem, se for positivo, será bendito. Outros, infelizmente, enveredam para vícios, né? Para atitudes menos nobres, para condutas aí que são repreensíveis, mas a pergunta que se faz também é repreensíveis por quem? Quem de nós está em condição de repreender quem quer que seja? Ninguém. Exatamente. Porque os erros que nós cometemos, ou pelo menos aqueles que nós consideramos absurdos hoje, que de fato tem o seu grau ali de incongruência, ainda assim não estamos em condição de julgar, porque muito possivelmente já cometemos esses mesmos erros no nosso passado, apenas não recordamos. Quem é reencarnacionista, quem crê mesmo nas vidas sucessivas, sabe que os anjos, eles não se forjam de uma encarnação para outra. A mentalidade dos anjos, ela é forjada ao longo de diversas jornadas. O anjo de hoje, a entidade angélica, ela também se equivocou. Também tem aquele mesmo berçário na simplicidade, na ignorância, mas que pouco a pouco foi desenvolvendo, foi aprendendo, foi tropeçando, até o ponto em que percebeu exatamente onde não deveria mais tropeçar e quais as consequências. E a partir dali, além de adotar melhores condutas para si, amealhar melhores sentimentos, também desejou o mesmo para os outros que caminhavam junto de si. E aí algo também que eu vejo como maravilhoso, como um presente de Deus. Porque nós sempre imaginamos que nas situações adversas estamos sozinhos. Alguns dizem, mas minha família não me apoia, ou meu parceiro, meu esposo, meu marido, não tenho essas pessoas comigo, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Mas se você crê no mundo espiritual,
Se você crê que Deus existe, que é um Pai amoroso, que é um Pai que tudo vê e tudo providencia, não parece contraditório. Você está duvidando, está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado ou injustiçado. Outros estão com uma vida muito melhor, estão passeando, estão usufruindo de recursos financeiros, e eu estou aqui nessa situação. O que é que eu fiz? É melhor nem saber. Se a gente revirar o que fez no passado, se tivesse acesso, penso que muito nós não conseguiríamos lidar com a carga emocional dos nossos atos do passado. Então, em mais um ponto, vemos o extremo amor e zelo de Deus por nós, ao permitir que um véu seja colocado, né, nas nossas memórias. Ô, Pensem Graça, deixa eu te perguntar uma coisa. A Cláudia fez uma pergunta aqui. Por que eu sonho que estou chorando? aí existem diversas interpretações, né? Pode ser, por exemplo, desde foro íntimo, alguma angústia, alguma coisa que não seja exteriorizada. Pode ser algum sonho de fundo psicológico também. Por exemplo, pessoas que assistem filmes muito tristes ou se vêem em situações muito tristes e fica trazendo isso, né, para a sua mente. Pode ser diversos contextos que eu sempre acredito que tem, de fato, é um som, algo ressoando. Não, está ouvindo normal. Pronto. Então, o que eu posso dizer nesse momento pode ser até mesmo algumas sombras de recordações de outras coisas, e eu digo com base em experiências próprias, né? Até como esse relato, né, da minha mãe. Pode ser mesmo reminiscências de coisa do passado, pode ser alguma angústia que não seja exteriorizada, né? Mas no momento de emancipação da alma, isso fica muito mais intenso, então te vem um pouco mais à tona. Mas não dá para te dar uma resposta 100%, é isso ou aquilo. Seria totalmente imprevidente da nossa parte. Mas avalia. Quando você tem esses sonhos, pensa o seguinte: o que eu fiz no decorrer desse dia ou dos dias imediatos? Esses sonhos, se eles se repetem, são sempre atos em torno, são sempre circunstâncias similares acontecendo em torno. Então, avalia também essas circunstâncias. Muito bem. É sempre bom fazer essas reflexões de uma forma assim bem ampla, né? Não dá para a gente traçar um paralelo que a gente costuma sempre dizer, que em termos de doutrina espírita, a gente não tem a equação matemática que 2 mais 2 são 4. Várias hipóteses podem acontecer. E o que é importante é a gente tentar, se não conseguir compreender o significado desse sonho, procurar no momento antes de dormir fazer uma boa preparação. Que eu falo que é tão importante a preparação para a gente ir dormir como a preparação logo que a gente acorda. Porque depende, vamos supor, uma pessoa que acaba de assistir um filme violento e já vai dormir. A energia daquele filme flui muito para ela. Então é importante a preparação para o nosso sono, né? Você fazer uma preparação, colocar uma música suave, fazer uma prece, preferencialmente não deitado na cama, porque você pode já embalar no sono, né? Se preparar antes para fazer a prece, depois você deita, né? Pode até continuar orando até, não é o problema, né? Emmanuel diz que nós somos um turbilhão energético regido por uma consciência. Simplificando, nós somos energia, né? Luz coagulada, se alguns quiserem assim. Então, se somos energia, somos vibração, podemos entrar em sintonia com outras energias também que estejam vibrando mais ou menos naquele padrão. Então, se você está triste, normalmente é comum que você também se depare, por obra do acaso, com pessoas que estão naquele mesmo padrão. Por quê? Estão irmanadas em algum sentido, em algum nível. Se nós nos alinhamos com tudo aquilo que está sendo proposto numa série, num filme, numa novela, nós embarcamos naquela realidade que, embora seja fictícia,
mas que aquilo ressoa no nosso campo íntimo, no nosso campo emocional, natural que entremos em contato com pessoas que estão vibrando, ou então com seres espirituais que estão naquela mesma sintonia. Quem de nós não já assistiu filmes de terror ou de ação e teve pesadelos naquela noite, né? Então, é um exemplo nesse sentido. A mesma coisa é, quem de nós não fez aquela prece gostosa que trouxe aquela leveza, aquela meditação, e do nada, entre aspas, pelo acaso, novamente, você se vê mergulhado em pensamentos tão bonitos, tão serenos, e aí você diz, mas isso não é meu. Eu reconheço, eu me identifico, mas eu sei que não é meu esse pensamento. Porque consciências ali, extracorpóreas, espíritos estão em sintonia. Nós entramos em sintonia. Então, Aproveitando, Graça, tem uma pergunta assim, uma pergunta num comentário aqui. Sonho muito com minha mãe que já partiu. Sempre sonho com ela seguidamente. é bem comum isso também, né? Algumas pessoas, notadamente depois da pandemia, mesmo no nosso direct, tem nos contactado, né? Perguntando sobre isso. E, novamente, voltamos ao mesmo ponto. Vamos analisar com cautela, porque pode ser, sim, encontros espirituais, visto que durante o desdobramento, durante o sono, existe a emancipação da alma, ou seja, nosso espírito, nossa alma se afasta um pouquinho do corpo físico e nesse afastamento pode entrar em contato com os seres desencarnados. Então, pode ser sim um encontro espiritual, mas também temos que ter cautela, porque cada ser que desencarna está lá no seu momento propício, né? Nem todos que desencarnam estão em condições de entrar em relação com os encarnados. Então, também temos que ter cautela, até mesmo em solicitar através das orações, ou então de entrar naquela sintonia repetitiva de que eu quero reencontrar a pessoa A ou B, eu quero reencontrar, eu preciso para ter paz. Porque, por vezes, a sua paz num reencontro desse pode custar a paz do ente querido que desencarnou por não estar Sim. num bom momento. Então, tenhamos também caridade, solidariedade nisso. O melhor é mesmo se entregar à prece e confiar. Se for bom para os dois, se ambos estiverem em condições, que a espiritualidade, que Deus nos conceda um momento que seja de reencontro. Mas se não for, que possamos lidar melhor com essa saudade, né? Que tragamos um pouco mais das memórias positivas daquele ente querido, dos momentos felizes, e que façamos com que isso seja um acalento temporário. Porque os reencontros, segundo a concepção espírita, né, vão acontecer em um momento que só a Deus compete, mas eles vão acontecer de fato. Mas precipitar, entrar numa sintonia de angústia, de desejo, pode nos levar, inclusive, a encontros que não sejam relacionados com esses seres amados que partiram antes de nós. Podemos até ser alvo aí de obsessão, entrar numa vibração de angústia, de saudade, num sentido mais doentio, e sermos alvo fácil de obsessores que queiram vir a nos pregar peças, né? Então, também pode acontecer, por exemplo, de você desejar, mas em meio a tanto desequilíbrio, a tanta angústia, e dizer, eu sonhei com um familiar, quem eu desejava demais sonhar, mas ele não estava bem, estava sofrendo, ou então estava passando por uma situação ou se comportando de uma forma muito estranha que não me fez bem. E aí fica o questionamento, será que de fato foi com esse ser que você desejava se reencontrar? Você estava realmente numa sintonia propícia para esse reencontro? Ou você estava tão angustiado, tão tomado pela tristeza que abriu portas para outras influências? Há que se conhecer. Daí a questão do mergulho íntimo, né?
sempre eu costumo tomar como termômetro o que nos vai no coração. A saudade, ela dói, mas se bem sentida, ela pode ser como um cultivo do amor, né? Uma certeza de que haverá um reencontro, porque aquele amor que existe, continua existindo, será o elo que nos conectará a essa pessoa e que fará com que o reencontro aconteça. Porém, a saudade, no nível mórbido, no nível doentio, ela é porta aberta para a obsessão. A começar pela obsessão simples, partindo aí para outros níveis mais perigosos, né? Então, sobretudo, oração e vigilância. Inclusive, né, Graça, nesse período que quantas e quantos entes queridos partiram por conta da pandemia, e a gente sabe quão dolorido foi, sobretudo alguns não tiveram nem a oportunidade de, entre aspas, se despedirem, né, de receber o conforto de amigos e familiares, justamente por esse momento, né? A melhor recomendação que a gente pode dar para as pessoas que perderam seus familiares nessa época, nesse momento, qual que seria o seu conselho que você passaria para eles? Bom, na qualidade de alguém que passou por isso, tivemos duas perdas na família, né? Foram dois casos, um tio e uma tia muito queridos. Então, eu posso sugerir o que vem servindo para mim, né? O que tem me trazido bálsamo. Realmente o cultivo dos bons momentos, relembrar momentos bons que passamos juntos, quando vem aquela angústia, realmente mudar a sintonia, não, a saudade deixou de ser saudade e passou a ser dor lacerante, eu preciso mudar a sintonia, então começo a trabalhar uma outra coisa, um outro sentimento, me distrair com outra atividade. E sempre que possível, tentar me conectar pela oração a eles, desejar que estejam onde estiver, que estejam sendo amparados, que estejam progredindo, que façam da erradicidade um momento para revisão sadia, para maior cultivo de esperanças para o retorno, quando lhes for possível, porque a reencarnação, bem sabemos, né? Que para uns pode ser mais rápida, para outros nem tanto, a depender do seu proceder e também de outros fatores. Mas o melhor mesmo que eu recomendo é isso, cultivar os bons momentos e tentar nos conectar pela oração, pelo coração. Não aquela oração que é uma vã repetição de palavras, de ideias, mas aquela oração realmente sentida, aquela que nasce no coração e que nos conecta a outros corações. Então, pode não ser uma prece que seja aquela lida, mas se fosse, também tem pessoas que leem uma prece e dizem, eu me identifico com essa é minha preferida porque eu realmente gosto. Então, se você é desse tipo, que tem uma prece querida e que essa prece querida toca teu coração e te eleva ao alto, te faz sentir conectada com o mais alto, ela é extremamente válida. Se te faz bem, poderá fazer bem aos corações conectados ao teu, estejam eles onde estiverem, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Percebamos o seguinte, aqui na Terra, nós utilizamos a internet, o Wi-Fi. Isso não faz com que possamos nos conectar com pessoas que estão desde aqui dentro da nossa própria casa. Quem não usa o WhatsApp para se comunicar com alguém dentro de casa mesmo? Aqui a gente faz isso. Sim. Da mesma forma, estamos aqui, eu na Paraíba, a Luísa no interior de São Paulo, nos conectando, conversando com a sensação que estamos juntos. Parece que estamos aqui no mesmo ambiente, quando na verdade não estamos. Então, se com a nossa tecnologia, com o nosso conhecimento, aqui na Terra podemos fazer isso, que dirá a espiritualidade? Que dirá uma vida na qual a matéria não impõe obstáculos? Avalia por aí. Então, sim, se uma prece não puder te conectar através dos sentimentos com o alto, eu creio que mais nada fará.
realmente é o que eu posso recomendar. Cultivo das boas emoções, dos bons sentimentos e a prece intermediando tudo isso. Se fizer bem ao final, é porque o caminho é certo. É esse. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, ela é bem... é simples, mas a resposta com certeza é bem mais complexa. Para onde as pessoas que morrem... para onde as pessoas que morrem... para onde vão as pessoas quando morrem, vai? Socorro, Luísa! Tá virando pergunta. Bem, vamos Não, lá. o pessoal está comentando, eu estou passando as perguntas também. Bom, vamos lá. Quando desencarnamos, para onde iremos vai depender segundo a visão espírita, tá? Vamos ser bem focados nisso. Para onde iremos vai depender do peso do nosso corpo espiritual, do peso específico do perispírito. Mas eu creio que adentrar por esse nível de explicação vai complicar, né? Porque a pergunta é Vai. simples, então merece uma resposta simples. Iremos para o lugar que seja mais compatível com nossos atos e pensamentos enquanto aqui estivemos. É a forma mais simples. Se você é uma pessoa que cultiva o bem, que gosta de servir, sem esperar retribuição disso, então certamente o seu caminho na pátria espiritual vai ser um lugar onde as pessoas tenham pensamentos e sentimentos semelhantes ao teu. Então, cremos que existem cidades espirituais compatíveis com os sentimentos e pensamentos de cada uma. Assim como existem também regiões menos nobres, que a exemplo do que traremos, do que André Luiz trouxe, né, em nosso lar, por exemplo, o umbral, que na doutrina espírita conhecemos como umbral, mas ainda assim, por mais que nos pareça algo ruim, é um lugar transitório. É um lugar para depuração, não é eterno, como creem outras vertentes religiosas, né? Que vão interpretar uns como purgatório, outros como inferno. Então, vamos para o lugar mais compatível com nossos pensamentos e sentimentos. Daí a importância da boa conduta, do bem sentir, do bem viver e do bem agir aqui. Porque não é só para uma vida mais tranquila e serena do lado de cá. É um cultivo também para o que virá depois. Exatamente. E tem até uma questão muito própria que a gente diz, a nossa capacidade de atingir esferas luminares vai depender do nosso apego às coisas materiais. Quanto mais apegado estivermos às coisas materiais, mais difícil vai ser a nossa libertação. E a gente às vezes fala assim, eu não sou apegado a uma questão assim, uma coisa material, uma casa, um carro, mas às vezes estamos apegados a pessoas também e podemos ficar muitas vezes presos a essas ligações fluídicas. Não necessariamente ficar preso a uma questão material, que a gente sabe que existe muitos espíritos que não percebem que partiram para o plano espiritual e ficam apegados ainda às condições da matéria, não é? Existem muito. E que eles nos convidam a todo momento, quando nós decidimos realmente mudar algumas coisas, rever alguns sentimentos e que velhos hábitos, então nos propomos agora é o momento, eu preciso mudar, eu sinto que chegou, eu estou apta a ingressar nessa tentativa. E veja bem, eu coloco tentativa porque focar que vamos conseguir é muito precipitado. Sim. Podemos falhar, temos o livre-arbítrio para fazer escolha, mas podemos falhar sim. Teremos outras oportunidades, isso é consolador, mas também que não nos seja motivo para adiar o que precisamos fazer desde agora. Então, quando nós nos propomos a mudanças, a vencer velhos vícios que estão aí impressos na nossa alma há muitas e muitas reencarnações, é natural que tenhamos grandes obstáculos,
que velhos convites aí continuem a aparecer, que continuamos a ser extremamente seduzidos por eles. Porque desejamos tentar mudar, sim, porém, nossos velhos hábitos estão impressos no nosso espírito. Nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ainda emana aquilo. Então, estamos muito mais próximos de vivenciar os velhos hábitos do que já experimentar novos hábitos. Tudo é construção. Nada é modelado por obra do imediato ou do acaso. Tudo é construção. Então, nesse sentido também eu trago que quando você se propor a fazer algo e sentir que são inúmeros os obstáculos, nesse sentido de uma mudança de foro íntimo, que está muito difícil, que não vai conseguir, então, o que eu posso dizer, tenta, só por hoje. Às vezes nós não conseguimos, ou então colocamos tudo num montante tão gigantesco, nós, em vez de pensar no dia após dia, passo após passo, nós focamos no todo, na mudança pronta. E parece tão pesado, tão difícil, tão inacessível, que nos sentimos incompetentes até, né? Os outros conseguem, nós não. Mas porque os outros eram mais santos do que nós, né? Quando nós viemos de outras vertentes religiosas. Porque fulano é mais santo do que eu. Ou então, Jesus, nosso modelo e guia. Mas eu não sou Jesus? Não, não. Mas um dia poderemos chegar bem próximo, né, ao nível dele de espírito puro. Mas lembrando que, assim como nós iremos continuar nossa jornada evolutiva, também Jesus, tá, gente? Jesus não estagnou, não. Continua então, evoluindo, né? Então, comparação, aí vamos respeitar as devidas proporções, tá? Poderemos ser, na escala dos espíritos, né? Poderemos alçar, sim, ao posto de espíritos puros. Vai demorar um pouquinho, né, Luiz? Sim, uns 4, 5 bilhões de anos. Datas é complicado. Mas o que nos importa de anos-luz. Não, Alô, não desestimula, não, homem de Deus. Vai demorar um pouquinho, tá, gente? Não se apeguem a números. Verdade. Não se apegue a isso. Vamos nos apegar a passos, um passo de cada vez. Verdade. Então, assim, é difícil, se eu convidar qualquer pessoa agora, vamos caminhar 8 quilômetros, agora, muitos vão dizer, não, a essa hora estou cansado, mas se eu convidar, vamos dar um passo à frente agora, não tem tanta dificuldade não, né? Sim. Pronto. Então, as mudanças, elas podem acontecer dessa forma. Um passo por vez, uma tentativa por vez. Se você conseguiu, dá outro passo adiante. Se ainda não conseguiu, não adianta deixar nada para trás mal resolvido, porque aquilo vai nos puxar em algum momento de uma forma ainda mais desastrosa. Então, não vamos deixar lacunas, mas também não vamos projetar sonhos, coisas grandiosas para o futuro, que poderão nos convidar também à procrastinação. É muita coisa a realizar, como eu não me vejo em condições de conseguir, eu vou adiar. Então, é sempre, vou começar na segunda, a partir de 1º de janeiro, esse ano não foi, mas no próximo ano vai ser. Nós estamos sempre afeitos a traçar planos para começar coisas, ou no outro dia, ou na hora seguinte, ou no ano seguinte, mas a proposta é, por que não agora? O dia de hoje é certeza, Sim. O momento de hoje é certeza, mas quem de nós pode dizer com 100% de certeza que estará ainda aqui amanhã? E se hoje for o nosso último dia aqui? E se aquelas pessoas com as quais estamos convivendo estão no nosso lar, e nós não estamos com a mínima vontade de estar olhando para a cara, de estar perto, mas e se fosse o último dia? Se amanhã fosse o último dia?
E então você imagina que os reencontros podem acontecer. Mas quanto de planejamento? Já pensou a espiritualidade ter que reunir lá no plano espiritual, montar aquele planejamento espiritual de todo mundo para se encaixar novamente, para aqueles espíritos que tenham necessidades mais ou menos semelhantes, que sejam ali daquela mesma família espiritual. Se finalmente agora vai poder reencarnar todo mundo junto, reencarna, estamos aqui, o que é que a gente faz? Ah, cansei dessa pessoa, encheu minha paciência, vai para lá, vou me manter o mais longe possível. A experiência nos traz, né, e os espíritos muito nos alertam sobre isso, é que onde mais dói é o que precisa ser curado. O que está bom já está bom. O que já está sanado, já está sanado. Nós não reencarnamos para viver períodos de gozo, de extrema felicidade duradoura, de lazer, de praia, sombra e água fresca. Esses são momentos de refazimento do corpo, são necessários do corpo e do psiquismo, do psicológico também. Mas nós não podemos esperar disso algo que vai durar permanente, porque essa realidade é impossível. Desejar isso de forma recorrente acaba nos trazendo momentos de extremo desequilíbrio, porque a partir do momento que não é possível e nós continuamos a desejar, entramos em sintonias de tristeza, de falta de aceitação, de procrastinação, e não é bem por aí. A vida tem sim muitos momentos de alegria, muitos reencontros deliciosos com amigos, com familiares, com entes queridos. Nós, dentro de poucos dias, podemos conhecer pessoas que vão marcar nossa caminhada para o resto dessa vida, que talvez venham até em forma de sonhos em outras reencarnações. A gente que sonhei com a pessoa, com a cena, me fez tão bem, eu não sei quem é. Será que é um desencarnado? Pode não ser. Pode ser um momento muito querido, muito precioso para a gente também, vivenciado agora, que tem uma carga tão boa, tão positiva, ou também pode ter tão negativa, que vai ressoar mais adiante, em outras vidas. Então, focamos no seguinte: temos coisas a resolver, reencarnamos para isso. A felicidade é para todos, mas não por agora, não nesse ordem, não no mundo de provas e expiações. Aqui é o que nós podemos usufruir com um pouco mais de facilidade, são momentos de contentamento. A felicidade é uma construção muito mais profunda, muito mais demorada, muito mais do espírito do que das circunstâncias que nos rondam, das circunstâncias materiais, econômicas, não é por aí. A felicidade é o destino de todo ser que foi criado por Deus. Eu não duvido disso de forma alguma, mas eu penso que nesse momento é muito mais cultivo de esperança, de que vamos vivenciar essa felicidade. Isso é certo, mas o que nós temos é que buscar períodos de contentamento, situações que remetam a bem-estar de agora, para que não incorramos em quedas, em sofrimento desnecessário. Porque temos as cruzes que precisamos e devemos carregar, porque são cultivos de outras existências e que agora nos foi concedida a oportunidade de carregá-las, porque nossos ombros já têm força suficiente e nós imploramos por isso, então essas nós devemos e podemos carregar. Só que também existem cruzes que não há a menor necessidade de serem carregadas. E nós ficamos atraindo e cultivando esse tipo de cruz de uma forma que pesa, cansa, deprime, nos leva à estagnação e a troco de quê? Se aquilo não estava determinado, se aquilo não necessitava acontecer, para que carregar peso inútil?
cultivamos muitas cruzes desnecessárias. E aqui, mais uma vez, eu convido ao bom senso, a mergulhar no íntimo, de rever se aquilo realmente é necessário ou não. E aqui nós remetemos à questão 919, né, do Livro dos Espíritos. Aquela parte tão linda, né, que nos encanta, né, daquela mensagem de Santo Agostinho, a respeito, né, da reforma íntima, que nós traduzimos assim, da reforma íntima, mas o conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é libertador, porque quando nós nos conhecemos, nós vemos o quanto precisa ser preenchido e preenchido com amor e sabedoria. Nós tomamos exata noção do quanto precisamos progredir, do quanto também já progredimos, porque outro ponto que realmente eu bato muito nessa tecla é pessoas se desvalorizando. Gente, nós chegamos até aqui, já é uma conquista. Graça, você me dá uma licencinha? O pessoal está falando que está com um pouco de ruído. Eu não sei se é o ventilador. Vocês me dão licença, eu vou tentar só ver se eu desligo o ventilador aqui para ver se melhora, tá? Tem um piado, né? Eu estou escutando. Parou. Não, voltou. Será que era? Eu acho que sim, vamos ver, né? Porque eu, como estou com fone de ouvido, não estava ouvindo o ventilador. Vamos ver se melhorou, por gentileza. Voltou. Vamos ver, se o pessoal puder nos ajudar nos comentários, a gente faz outras tentativas, inclusive tirar o fone. Não, mas eu não sei se é o... Eu acredito que talvez seja o barulho do ventilador que estava ligado. Vamos ver se... A Clara pode me dar um feedback que ela estava assistindo, eu estava comentando também. Clara, clareia para nós, por favor. Vamos esperar um pouquinho, isso já se melhorou. Para mim está bom, você entende? Mas... Eu ainda estou escutando. A Fernanda dizendo que parece não melhorou, Josino. Que coisa. É um apito, né? Não, parece que está dando eco no seu microfone, falou. Fica melhor? Sim. Ficou? Eles estão falando que parece que é o eco do seu microfone, Grace. Sem microfone. Sem o fone. Estão falando que é o retorno do seu áudio. Será? Mas agora parece... Vamos ver, vamos esperar. Você tirou o fone agora, né? Estou sem o fone. Ah, vamos ver. Enquanto um fala, o outro desliga o microfone. Então tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar o meu microfone e ver se melhora. Pronto, desligou. Será que agora vocês conseguem? Se o barulho continuou ou não. Com o microfone da Luísa desligado, o barulho parou. Para mim, parou. Se você estiver fazendo algum sinal, eu só gostaria de lembrar que eu sou cega. Tudo bem. Até eu me esqueço mesmo. Imagina quem está de fora. Bom, retomando. Eu não lembro onde estava falando. Então, vamos a partir daqui. Mas, há quanto tempo vamos já de live? Acho que já está um tempinho, né? Mas vamos em frente. Você está falando aqui da questão 919, acho que era. 1h20 de live. Continua, tá? De Santo Agostinho, sobre o conhecer a ti mesmo, né? E é o caminho que o mais sábio caminho que podemos tomar de fato, né? Nos conhecer através do exame íntimo para melhorar individualmente, e isso acaba por se refletir, né, em quem está também ali no nosso círculo de influências. E para isso nós precisamos analisar, né, segundo ele nos traz, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo
e a nossa relação também com o todo, né? É uma senhora tarefa, não dá para pleitear algo tão grandioso num prazo curto. E mais uma vez eu reitero, né, a importância de um dia de cada vez, e isso ele nos traz, Santo Agostinho, nessa belíssima passagem no Livro dos Espíritos. Um dia por vez. Então, vamos mergulhar no lago mais profundo, né? Aquele a que possamos realmente mergulhar, que é o nosso, não do outro. Nós temos o hábito, né, de avaliar, até mesmo de enxergar melhor os defeitos dos outros. Já perceberam como a gente conhece melhor os defeitos alheios do que os nossos próprios? A gente sempre consegue analisar melhor o outro do que a nossa conduta. E eu penso o seguinte, que o outro, ele pode nos trazer, talvez, em muitos momentos, uma análise mais precisa do que realmente nos compete trabalhar. Então, não vejo isso como algo totalmente negativo, porque nós fechamos nossos olhos para os nossos defeitos, na maioria dos casos fazemos isso, das vezes, mas o outro está sempre atento, né? A maioria são observadores natos, e eu não estou me eximindo disso, tá? Por favor. Então, é importante também que quando encontramos aquelas pessoas que nos falam coisas desagradáveis a respeito da nossa conduta, vamos analisar da seguinte forma. Essa pessoa está olhando, tem os olhos voltados, é alguém de fora nos observando. Possivelmente ela está vendo algo que eu não estou. Ela está percebendo algo que eu não estou sendo capaz. Então, essa pessoa também é um importante sinalizador. Se ela nos remeteu, nos trouxe isso de uma forma depreciativa, de uma forma que nos magoou, aí também são outras questões, porque não nos é lícito magoar a quem quer que seja, não nos é lícito sequer julgar, mas também cada pessoa no seu momento, cada pessoa com sua conduta, com seu comportamento. Existem pessoas que são extremamente afeitas à verdade, só que elas têm uma dificuldade de dosar o amor nessa verdade que elas trazem. Então, como elas são grandes defensoras da verdade, e elas realmente acreditam nisso, e é importante a verdade, mas elas erram um pouquinho ali na medida, né, do amor, que deve ser colocada de modo a não machucar, né, aquela outra pessoa. O Chico Xavier, ele tem uma frase muito apropriada nesse sentido, que ele dizia que a melhor receita nesse sentido era uma gota de verdade num litro de amor, né? E quão difícil é. Quão poucas pessoas conseguem atingir essa medida, essa dosagem aí de respeito, né? De cuidado para com o outro. Então, nós encontramos muito mais pessoas que erram nessa medida aí, e erram para mais. Mas, apesar disso, tenhamos bons olhos sobre essas situações, tenhamos bons ouvidos, saibamos separar o que, não trazer isso para o campo, o cultivo de mágoas, de dores, mas também retirar, extrair dali o que é de positivo. E o que é de positivo? É aquela sinalização do que precisamos, do que podemos trabalhar, e que até ali não tínhamos percebido dessa forma. Então, tudo tem, eu pelo menos, eu realmente eu acredito nisso, tudo tem um lado positivo, a gente só precisa se ocupar um pouquinho desse lado, né? Nossa inclinação é mais pender para o lado negativo, para o lado triste, para o lado depreciativo. E dessa forma, são muitos aí percorrendo caminhos, vencendo trajetórias, e quando nós vamos conversar com essas pessoas, elas só contam de sofrimentos, de derrotas, que estão enfrentando dificuldades, que não conseguem fazer isso, fazer aquilo, mas por Deus, está aqui usufruindo da mesma oportunidade, né? Que nós estamos no mesmo momento crítico, enfrentando praticamente os mesmos desafios, a mesma oportunidade.
está ali, teve o benefício de poder ter aqueles corações ali unidos, congregados numa família, num grupo de amigos, num grupo de trabalho que se sente bem, que vão lhe trazer preciosos ensinamentos, preciosos nortes também, e não olham, não lançam olhar sobre isso. Muitas dores existem, são muitos enfrentando dificuldades, muitos até que silenciam, postam aí nas redes sociais fotos belíssimas, momentos que por pouco não nos despertam grande inveja, se é que não fazem muito repetidamente, né? De despertar aquilo, aquele desejo de querer vivenciar aquilo, mas que na essência o que fizeram? Simplesmente se arrumaram, buscaram um cenário bonito, colocaram uma máscara de felicidade, um bonito sorriso, fizeram a selfie e postaram. E ali fica válido como 1 minuto, ou que seja alguns segundos de fantasia, que são transmitidos como uma vida de bem viver, uma vida de felicidade, uma vida de opulência que todos gostariam de ter. Talvez tentando enganar os outros, essas pessoas acabam se enganando um pouquinho, né? Então, essas máscaras, esses subterfúgios que todos utilizamos, e eu digo sem nenhum receio, são todos, nós todos utilizamos em algum momento de colocar aquela máscara para que os outros comprem aquela outra aparência. Isso existe, mas a medida é tentarmos despojarmos dessa ficção, dessas maquiagens, né? Dessas enganações que, em verdade, que importa que o outro compre uma mentira que nós estamos vendendo, que nós estamos tentando fazer se passar como verdade. Que diferença, de fato, isso vai fazer na nossa vida? Na nossa vida enquanto seres espirituais? Enquanto seres materiais, aí sim tem, claro, lógico que tem a questão da opulência, da aparência, mas e quando tudo isso não fizer mais sentido? E quando, por exemplo, você estiver aí à beira do desencarne, ou então numa situação que não te permita, por exemplo, sequer mais usufruir de sair da cama, de te erguer de uma cama, que diferença fará isso nos teus dias? Não será o que habita no íntimo? Não vai ser o que vai no teu coração? Não vai ser o quanto você angariou ao longo da sua trajetória? Então, a gente precisa realmente cultivar o que há de bom, cultivar o que podemos cultivar de mais precioso, de mais libertador, nos desvencilharmos um pouco mais dessas coisas, passo a passo, que nos prendem o passo, que nos prendem a velhos vícios, que nos deixam conectados àquelas coisas que nós devemos vivenciar, que nós vivenciamos, mas que chegou o momento de nos libertarmos, né? A libertação é para todos, a felicidade também. Não vai ser fácil, não vai ser imediata, mas é possível passo a passo desde agora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se considera uma pessoa feliz? Colocar de volta. Agora eu vou entrar em contradição com o que eu falei. Ficou feia, Luísa, essa pergunta. Porque assim, eu disse que a felicidade ainda não é deste mundo. Então eu vou te responder o seguinte: a felicidade não é deste mundo de provas e expiações, não é deste mundo de aparências, não é desse mundo de opulências, mas a felicidade, ela começa a ser deste mundo e deste mundo, no pensar e no sentir. Então, se observarmos nesses dois terrenos, do coração e da mente, eu posso dizer que sim. Pelo menos o caminho da felicidade eu já encontrei. Me sinto livre por isso, me sinto apreciadora das borboletas por isso, né?
na condição de já conseguir ensaiar alguns voos. E isso não me diferencia de ninguém, né? Porque o caminho está aí para todos. O que um consegue, os outros conseguem, e nós vamos aprendendo com aqueles que já estão voando lá na frente, né? E deixando aquele rastro de luz, então a gente só precisa mirar nessa luz e seguir. Então, é isso. O caminho da felicidade eu encontrei. Realmente eu penso que é só seguir. Já sei onde fica, qual é o caminho. O esforço agora é para seguir. Então, tem dias que o voo pode ser maior, e é, mas tem dias que é um para trás danado, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque também nós vamos adentrar no território como o pessoal traz aí, né, a felicidade tóxica, de impor um sentimento que seja constante, porque não é, para o nosso nível evolutivo não é, mas que existem momentos que a gente já sente isso e por sentir podemos viver também em uma parcela mínima, mas já podemos, e a medida é ampliar essa parcela. Exatamente. Tá? Quando eu falo reverbera o eco aí. Deixa eu fazer o seguinte. É porque nas lives, sou chegada, vivo das ocorrências que dá tudo errado. Então, o problema no som geralmente é comigo, o problema na câmera geralmente é comigo, aí eu estou acostumada. Inclusive, numa live com o Vitor, o filho do Aloysio, descobrimos que existe um recurso no Instagram de inverter a câmera, fica de cabeça para baixo. Até hoje não sabemos, eu não sei como eu consegui a proeza, mas o recurso está disponível, o pessoal só não utiliza. Eu consegui utilizar, eu só vi o Vitor e a Lavínia. Graça, tá de cabeça para baixo. Eu disse, que coisa. Ô, Graça, eu não quero mais tomar seu tempo, né? Já estamos a 1h30 de live, né? Isso. Tudo isso. Eu quero agradecer a sua presença, a presença dos nossos amigos que estão sempre nos acompanhando, tá? Eu queria pedir que se você pudesse fazer uma prece de encerramento para todos nós que estamos aqui na live, tá bom? Vou desligar o som, depois eu volto. Vou iniciar com uma mensagenzinha, já que eu acredito que seja a live mensal, né, a última para o Natal desse projeto, né, com os amigos, então vou tomar a liberdade de trazer uma mensagenzinha também nesse sentido, antes da prece, que trazendo, né, um pouco do que conversamos até o momento, usufruindo da paciência, da companhia de vocês, que a respeito do nascimento de Jesus, né? Que normalmente nós remetemos ao nascimento de Jesus a uma lição de simplicidade, que realmente foi, né? De humildade, todas aquelas circunstâncias de pobreza, de humildade, de fato foi. Mas pensamos que a lição também adentra por outro caminho, a importância de se observar o interior. E por que eu trago isso? Porque, segundo algumas pesquisas, né, de fundo arqueológicas, tem a história bíblica, a paleoarqueologia, e mesmo a análise dos costumes e tradições judaicas para aquela região da Palestina, sabemos que, por hábito, né, pelos costumes da época, as construções dos lugares lá, das casas, eram construções simples, né? Baseadas no. Eles cavavam até o platô, até encontrar rocha, a partir daí erguiam as paredes, eram construções familiares, né? Todos cooperavam, ajudavam. E então, quando se remete ao nascimento de Jesus, se diz, pelo conhecimento, que ele teria nascido, né? Alguns dizem numa gruta, outros que foi numa estalagem, mas o que seria exatamente, então, essa estalagem que alguns remetem?
Para a época de Jesus, né, naquela 2000 anos, não existiam esses lugares de comerciais amplos para receber, né, esse pessoal, algo semelhante aos nossos hotéis. Não. Principalmente numa região como aquela, né, no caminho para Belém, porque pelo recenseamento romano, é, é, José teve que se dirigir junto com Maria grávida, né, até a cidade de Belém, já que ele era da tribo de Davi, precisaria se passar pelo recenseamento na cidade de Belém. Fizeram um trajeto Maria grávida. Então, quando se ia para alguma cidade assim, pela hospitalidade judaica, se tinha o costume de receber os parentes, os amigos, notadamente quem fosse da sua tribo, né? Como José era da tribo de Davi, então ele procuraria naquela região qualquer pessoa que fosse também. E essa pessoa, pelos bons costumes, pelos bons hábitos, sentiria prazer em receber. Então, é aquela de dizer, não encontrou lugar, não vamos incorrer por isso de que houve rejeição de forma alguma. Primeiro ponto. A cidade estava cheia, porque muitos estavam se dirigindo para lá para o recenseamento. Então, eram casas pequenas, que para hoje seria algo como alguém chegar e dizer, olha, o que era uma estalagem. Olha, eu estou vindo de outra cidade, também somos da mesma família, da mesma tribo, e não temos onde ficar. Você teria um quarto extra para nos ceder, para nos alugar, se for o caso? Então a pessoa diria: olha, na minha casa, sim, temos um quarto extra, e o quarto era um espaço protegido da parte climática, né, das intempéries, com uma cama para lá onde vocês podem ficar reservados o tempo necessário. Isso era a estalagem para aquele contexto cultural. Então, como toda a cidade de Belém lá estava lotada, por mais que eles batessem em casas que fossem remanescentes, pessoas remanescentes da tribo de Davi, elas não tinham como acolher. Suas casas eram pequenas e já estavam lotadas. Então, de onde veio isso de que Jesus nasceu no estábulo? Porque dentro dessas casas existiam, em geral, dois cômodos. Tinha o cômodo principal, onde ficava a parte onde eram preparados os alimentos, as pessoas se alimentavam, né, o que seria mais ou menos o que nossa cozinha. Teria a sala e o lugar de dormir, num pavimento único. Teria também o outro cômodo, que seria o que seria alugado. Seria o quarto extra, né, para as pessoas que viessem de fora. E tem também o que nós poderíamos considerar hoje de o porão. O porão onde ficavam os alimentos, onde os alimentos, as colheitas eram estocadas e onde, eventualmente, os animais eram acolhidos durante os períodos de frio, de chuva ou de sol forte, se fosse o caso. Então, era um lugar onde os animais eram acolhidos, eram recolhidos, até para serem protegidos, e também a parte de alimentos. Seria o nosso porão, onde a gente guarda tudo aquilo, né, que não deve ficar visível ao público, aos visitantes, aos transeuntes, aos que oportunamente venham, né, a compartilhar conosco aquele ambiente. Então, por não encontrar acolhida em nenhuma estalagem, nenhum quarto extra, alguém possivelmente cedeu o que seria o nosso porão. Era o único lugar disponível, onde os animais, os alimentos eram estocados. E é assim que Jesus provavelmente nasceu num porão, né? O que podemos considerar hoje um porão ou uma estalagem, mas no quarto onde os animais estavam lá também servindo, né, de aquecimento, trazendo um pouco mais de calor àquele ambiente. E isso nos remete a algo também muito particular, porque o que nós guardamos no porão? Guardamos geralmente aquelas coisas que não queremos que os outros vejam, guardamos aqueles objetos que já nos serviram, mas estão lá guardados, esquecidos, aqueles que eu vou guardar porque eventualmente pode vir a servir ou não, mas eu não quero repassar isso para ninguém.
Então, é um lugar de guardar, de deixar quieto, de não mexer, de acumular poeira. E quando Jesus nasce, justamente no que consideramos hoje o porão, é muito precioso, porque é um sinal de que o lugar de começar, que Jesus deve nascer, que Jesus precisa realmente iluminar, é justamente o nosso porão, né? O nosso campo íntimo, o mais profundo no nosso ser. É ali onde ele precisa vir a iluminar, né? Que nós precisamos acolhê-lo desde o princípio, onde estão aquelas coisas que nós desejamos esconder, aquelas coisas que queremos guardar, que ninguém precisa ver, o que nós mesmos queremos esquecer ou não queremos mexer. É justamente aí onde Jesus precisa nascer em nosso coração, né? Em nosso interior. Então, essa mensagem também, para além da humildade, lógico, mas também esse resgate de que é no íntimo, é no nosso interior, onde muito fica guardado, que Jesus precisa realmente nascer. Então, é isso que eu trago também a vocês, tá? Cultivemos, deixemos Jesus nascer no nosso interior, no nosso coração, dessa maneira, na simplicidade, na humildade, desde pequenininho. E, se possível, continuar a acolher para outros cômodos, né, muito mais amplos do nossa alma. E agora, vamos à prece? Podemos? Nesse momento, remetendo a imagem do Mestre, do Divino Amigo, do Pai amado, que a Ele tanto nos amou, que trouxe a Ele, que trouxe a nós, seu Filho, a luz do mundo, o caminho e a verdade. A Deus, em primeiro lugar, agradecemos, louvamos e também pedimos que continue conosco, nos abençoando, nos trazendo paz, nos trazendo bom ânimo e coragem. Em Jesus, nosso divino amigo, nosso irmão mais velho, cultivemos o melhor de nós, que seja sempre nosso guia e modelo, nosso irmão muito mais próximo, aquele que está ao nosso lado, aquele que nos ampara, que nos ergue, que compartilha conosco todo o bem, toda a alegria que podemos vivenciar. A Jesus também agradecemos imensamente por tanto acreditar em nós, por um projeto tão bonito de profunda esperança, de profundas consolações, que hoje, finalmente, nos sentimos convidados a vivenciar e a disseminar. Agradecemos também a todos aqueles irmãos espirituais que estão conosco, que velam, que acreditam em nós, que por muito haverem amado, por muito haverem também experimentado dores, nos trazem toda a sua consolação, todo o seu bom ânimo, todo o seu incentivo para que prossigamos. Nesse momento também agradecemos a todos os corações amigos encarnados que estão conosco, que se doam em diversos momentos, que também nos encorajam, que nos amparam, que nos curam. Por eles, Pai, agradecemos também. Por eles, Pai, também pedimos que, se muito bem nos fazem, também a eles retribui com a tua luz e com tua bênção. Por todo esse amor, por toda essa luz que a todos nós envolve, te rogamos ainda mais bom ânimo, paz e amor, para que possamos ser aqui na terra, enquanto nos é dada essa oportunidade, um pouquinho da tua luz, um pouquinho do teu amor aos corações aos quais estamos aproximados. Bendito seja, Senhor, bendito seja Jesus, benditos sejam irmãos espirituais, benditos sejam os corações amigos. Por tudo, agradecemos e confiamos
que a felicidade há de chegar para todos. Construamos em nosso interior desde agora, e que assim seja. Que assim seja. Gratidão de coração a você e a todos que estiveram conosco, que vão assistir depois. E para finalizar, eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até segunda-feira às 22 horas. Tchau, gente.